Esse é um filme feito sob medida para quem queria encontrar os personagens queridos reencenando basicamente a mesma história. I'm gonna make you so happy. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, esse título longuíssimo que nos faz pensar o que os distribuidores vão fazer quando chegar o terceiro filme, que certamente vem por aí. Ah, e não se esquece de seguir o canal do Me Amargo aqui em cima e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nessa trama, os Dietz voltam à propriedade familiar por causa do funeral do pai, a Lydia se tornou uma médium muito famosa na televisão, e embora a filha dela, Astrid, não acredite em assombrações, logo ela também começa a enxergar fantasmas. Algumas escolhas feitas aqui são interessantes. Quando a gente lembra do filme de 1988, ele era contado principalmente pelo ponto de vista dos fantasmas, interpretados pela Geena Davis e pelo Alec Baldwin, que morriam logo no começo da história. Mas agora o Tim Burton muda o ponto de vista e decide se focar nos vivos, nos proprietários da casa. Os personagens da Geena Davis e do Alec Baldwin são meramente citados, a gente diz que eles encontraram uma brecha no além-vida e seguiram adiante, e o roteiro se concentra em 3 gerações da mesma família de volta àquele cenário consagrado mais de 30 anos atrás. O que existe de mais impressionante nesse projeto é uma compreensão comercial muito clara de que hoje não basta fazer apenas uma sequência direta do primeiro filme, nem uma refilmagem ou reboot que talvez fossem considerados uma traição ao imaginário popular do Beetlejuice. Portanto, era fundamental que esse novo projeto condensasse as ideias de sequência, reboot e refilmagem numa trama só. Isso significa que a gente encontra situações relativamente novas reproduzindo funções narrativas idênticas àquelas que elas tinham muito tempo atrás. Só para citar alguns dos aspectos do primeiro filme que retornam. O começo com um plano aéreo que você não sabe muito bem se é na cidade ou numa maquete. A filha adolescente muito problemática que não se entende bem com a mãe até descobrir que é capaz de ver fantasmas. Um casamento forçado da Lydia com o Beetlejuice. Vermes de terra em stop motion. Uma viagem ao mundo dos mortos onde existe uma fila muito burocrática para ser atendido. Número musical inesperado de pessoas que cantam e dançam mesmo sem querer cantar e dançar. A música Banana Boat do Harry Belafonte. Mas o uso de tantas referências funciona? A resposta é sim, se a gente pensar que elas são contextualizadas de maneira discretamente diferente. Agora, por exemplo, a trilha da cena musical é outra, a gente vai ter não só um triângulo amoroso, mas 2 em paralelo. Mas a resposta pode ser não no sentido de trazer qualquer surpresa ao espectador. Um fator muito importante do primeiro Beetlejuice era o fato de ser um filme bastante original, muito criativo. A gente nunca sabia onde aquela história nos levaria ou que tipo de linguagens a gente ia encontrar, desde uma animação em stop motion, uma cena muito mais cômica, uma claramente de terror. Isso porque o Tim Burton conseguia ser bastante ousado, bastante radical num projeto que era destinado a toda a família, e essa é uma combinação muito difícil de conquistar. Agora qualquer senso de surpresa se perde. O novo filme agrada bastante a memória, ele dialoga muito bem com esse sentimento de nostalgia que costuma ser comercialmente rentável. Ele também tem um ritmo muito gostoso, uma edição bastante ágil, dá pra ver que os atores estão se divertindo bastante ali dentro, incluindo os novatos. O Justin Theroux, por exemplo, tá hilário como uma espécie de cafajeste, sedutor, galã, que também é um tanto efeminado, mas estritamente falando, a nova história não tem nada que a gente já não tenha visto antes. A propósito desses novos personagens, eles servem como pequenas sementes plantadas para eventuais sequências, mas não se desenvolvem muito bem dentro dessa história. A Dolores, interpretada pela Monica Bellucci, tem uma cena de introdução muito boa, em termos cinematográficos e narrativos, mas depois disso ela vai ser esquecida durante um bom tempo pela trama, porque o roteiro não sabe muito bem como encaixá-la com os dilemas da família Dietz. Monica Bellucci encarna essa personagem da mulher fatal que o Tim Burton sempre adorou e que talvez 25 anos atrás fosse interpretada pela Helena Bonham Carter, 10 anos atrás pela Eva Green e agora é a vez da Bellucci. Já o ator barra policial interpretado pelo Willem Dafoe poderia também ser muito divertido se a gente entendesse melhor as obsessões desse personagem. Esse é outro que desperta algumas risadas, mas se não existisse nessa trama também não faria a menor falta. Um aspecto secundário, mas que atravessa todo o roteiro, é essa tentativa do novo Beetlejuice de se internacionalizar. Agora a gente tem um componente latino muito forte, graças à presença da Jenna Ortega, do Santiago Cabrera. Existem menções a um personagem que foi parar no Brasil, tem um artista plástico francês falando na sua própria língua, sem legendas, e o próprio Beetlejuice, dessa vez, depois de algumas viagens, também fala espanhol e italiano. E é muito engraçado porque na hora que o Beetlejuice está falando nessas línguas, claramente é um ator italiano ou espanhol falando na sua língua materna que nem tem a mesma voz do Beetlejuice. E esse anacronismo é assumido pela produção. Talvez o aceno a um público estrangeiro diga respeito à necessidade de viabilizar o projeto internacionalmente, já que, segundo o site The Movie Database, o segundo filme teria custado 150 milhões de dólares, ou seja, 10 vezes o valor do filme original. No final, os fantasmas ainda se divertem ou Beetlejuice consegue ser um novo filme tão satisfatório quanto decepcionante, porque se por um lado ele entende muito bem as necessidades mercadológicas de apelar à nostalgia, de reprisar cenas conhecidas e de trazer os atores consagrados, por outro lado, ele não se arrisca em momento nenhum.
Ele é um segundo filme muito seguro e, nesse sentido apenas, ele não corresponde tão bem assim à alma do original. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se já viu ou se vai ver Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Coloque seu comentário aqui embaixo. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima e também de me acompanhar nas redes, @meioamargocine, e no site meioamargo.com, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!